Em algum lugar entre o pó do deserto e o ouro de um trono, vive a história de homens e mulheres que ousaram acreditar em algo maior do que si mesmos. Esta não é apenas uma história antiga, é a história de todo aquele que já se sentiu perdido, subestimado ou à beira de desistir. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de fé, dor e propósito. O deserto, 041 a 20. Moisés nasceu em tempos sombrios, um bebê hebreu condenado à morte por um faraó cruel. E ainda assim sobreviveu, flutuando num cesto, rio abaixo, direto para o palácio do inimigo. Cresceu como príncipe. Mas o sangue que corria em suas veias gritava liberdade, um erro, um assassinato, e ele fugiu. 40 anos no deserto. Solidão, poeira, silêncio. Mas o deserto que parecia castigo era laboratório. Porque o deserto nunca é o fim. É só onde Deus forma os líderes que ele vai usar. Reflexão. Quantas vezes você achou que estava sendo esquecido, quando na verdade estava sendo preparado? ATU 2. O Gigante. 201 a 315. Séculos depois, outro improvável surgiu. Davi, o caçula dos irmãos. Pastor de ovelhas. Esquecido por todos. Menos por Deus. Enquanto os homens treinavam na guerra, Davi treinava no campo. Matava ursos, leões. Não por fama, mas por responsabilidade. Então veio o dia. Um gigante chamado Golias humilhava um exército inteiro. Mas Davi viu mais do que um inimigo. Ele viu uma oportunidade. Com uma pedra e fé, derrubou o impossível. E ali, diante de todos, o anônimo virou rei. Reflexão. O que te assusta hoje pode ser o cenário onde lá dá ao mundo. Ato 3. A Cova dos Leões. 3:16 a 4:30. Daniel foi levado cativo, de príncipe a escravo, mas mesmo em terra estranha, manteve a integridade. O rei tentou seduzi-lo com banquetes. Ele preferiu legumes e oração. Um decreto foi assinado. Quem orasse a outro deus seria lançado aos leões. Daniel não se escondeu. Abriu a janela e orou como sempre. Jogaram-no na cova. Mas naquela noite, os leões jejuaram. Pela manhã, o rei correu até lá e gritou: Daniel, o teu Deus te livrou? E do fundo da cova, a resposta veio: Sim, ele me livrou. A fidelidade de um homem mudou o decreto de um reino inteiro. Reflexão. Sua firmeza hoje pode libertar gerações amanhã. E então veio o maior de todos, um carpinteiro, um mestre, um rei com coroa de espinhos. Jesus não veio para governar impérios, mas para reinar em corações. Curou, perdoou, amou, e por isso foi traído, condenado, crucificado. Mas ao terceiro dia, o improvável aconteceu. A pedra rolou. O túmulo estava vazio. A morte perdeu. E a história foi dividida em antes e depois dele. Reflexão final. Não importa onde você nasceu, nem quem te rejeitou. Deus transforma pastores em reis, escravos em líderes e cruzes em tronos. A sua história ainda está sendo escrita. Se você sente que está no meio do deserto, enfrentando gigantes ou sendo jogado em covas, lembre-se, todos os grandes passaram por isso, e o que parecia derrota era só o começo de um legado eterno. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias que vão despertar a fé que existe em você. Porque aqui, nós não contamos histórias para entreter. Nós contamos para despertar.